Mesa da Cris Gutierrez. Cris é colunista do Universo UOL, apresentadora do programa Estação Livre da TV Cultura, produtora do podcast de entretenimento Meteora Podcast, considerado pelo YouPix e o Intercept, a mídia ninja, como um dos podcasts mais relevantes de 2019. Vale aqui ressaltar do nosso autor Laurentino, que tem um dos livros mais importantes sobre escravidão e que está aqui hoje e que irá autografar também aí para as pessoas. Acho que é isso, passo a palavra para Cris Gutierrez. Olá, nossa gente, que alto, até me assustei. Boa noite, né? Será que a gente pode abaixar um pouco o microfone? Nossa, como é que vocês aguentam minha voz? Levei um susto. Boa noite, Lígia, boa noite, Laurentino. Eu estou tremendamente emocionada, gente, com essas duas pessoas que estão ao meu lado. Belisca aqui. Belisca. Ai, meu Deus, eu tô acordada mesmo. Que incrível, que emoção, tô muito feliz. Quero agradecer ao Sesc por esse convite incrível de poder estar ao lado de dois intelectuais, reverenciar a Lígia, que é uma mulher negra que veio antes de mim, lutando e abrindo caminho para que eu pudesse hoje chegar e ocupar um espaço de destaque na sociedade brasileira. A Lígia é muito importante. E o Laurentino como essa figura aliada, essa figura que tem transformado. A gente vai fazer esse bate-papo. Quero falar que é um bate-papo nosso, tá? Então eu vou abrir para vocês, que vocês tragam perguntas, que a gente possa fazer uma troca bacana. Para começar, eu queria propor para vocês a gente fazer aqui uns 5 minutos de cada um, a gente começar pela Lígia, que vocês tenham esse espaço para falar um pouco da obra relacionando com o nosso tema de discussão aqui hoje. Então, Lígia, esses minutos próximos são seus. Obrigada, Cris. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Boa noite, então, a todas e todos e todes. Agradeço a presença de vocês, público. Agradeço a presença também de amigos que eu vejo ali no fundo, querido. E é muita emoção estar aqui com vocês e, sobretudo, uma grande emoção, uma honra, quase um presente aqui do 9 de julho, Revolução Constitucionalista, 2022, centenário, bicentenário, está ao lado do Laurentino Gomes, e como você usou a palavra correta, é um grande aliado nesse momento. Então, nessa mesa, que nós vamos falar de memória, história e memória da escravidão, eu vou começar falando, portanto, desse que é o meu livro, que foi lançado pelas edições do Sesc, Lições de Resistência, artigos de Luiz Gama, na imprensa de São Paulo e do Rio de Janeiro. Ele saiu em 2020, logo depois da pandemia, né? Então não tivemos todos os lançamentos que queríamos, porém foi um livro que saiu muito oportunamente ali no mês de junho, né? Então todos vão se lembrar, foi logo depois da morte de George Floyd. Então, até não só por isso, mas por conta disso também eu acredito que este e outros títulos do Sesc e de outras editoras tiveram também uma importância. E jornalista, porque nós talvez não consigamos nos dar conta do que é, naquele século XIX, escravista, não é? Um homem negro que nasceu livre, foi escravizado e não teve formação, uma formação acadêmica, escolar, e se torna um homem da palavra. Né? Quando o negro é visto como uma criatura, como uma pessoa inferior, tem umas citações maravilhosas num dos capítulos do livro do Laurentino, né? Aquele manual para o agricultor brasileiro, que tem umas citações assim tocantes, né? Que fala desse estigma, da incapacidade intelectual do negro. E Luiz Gama vai se tornar esse fenômeno, quase eu costumo dizer que é um mistério, né? É um mistério desse Luiz Gama trazer trilhar essa trajetória e se tornar um homem da palavra. E quando eu digo um homem da palavra, eu estou falando do poeta,
Eu estou falando do advogado, do jornalista e muito mais. O Visgama fez muito mais com a sua palavra poderosa. Então, só para ir fechando, a minha proposta, então, com esse que é o terceiro livro, e se foca apenas, principalmente, né, aqui não tem toda a produção de Visgama jornalista, mas é de trazerem... O que é um jornalista? Um comunicador, né? Um grande comunicador, uma pessoa que... Visgama tem uma escrita maravilhosa, né, Cris? É um mestre de narrativas, como eu aponto aqui, mas a ideia, muito mais do que eu ficar falando sobre o Visgama, né, fazer uma biografia, talvez um dia venha, mas era de primeiro oferecer ao público quem é o Visgama, para que vocês tivessem como público, que o seu público, os seus contemporâneos tiveram a possibilidade de ler e conhecer essa palavra poderosa de Visgama. Trazendo, quando a gente traz nesse contexto Brasil, apesar de que, quando eu leio o seu livro, eu não consigo separar o contexto África do contexto Brasil, você vem revelando histórias que nunca nos foram contadas, né? Primeiro, boa noite. Para mim é uma grande honra participar dessa mesa, né? Ao lado dessa colega tão querida que é a Cris, a professora Lígia, que eu conheci pessoalmente há pouco mais de 48 horas. Eu já estou muito encantado. É uma pessoa muito elegante, muito generosa, e me ajudou. Mas nós já tínhamos trocado mensagens por e-mail enquanto eu estava escrevendo o livro, o terceiro volume. Eu estava no capítulo Luiz Gama, tinha uma série de dúvidas, e sem me conhecer ela foi me ajudando, e isso foi muito importante. Eu fiquei muito feliz, muito recompensado com a maneira como vocês duas se referiram a mim, um aliado, porque essa é uma luta e uma luta mesmo. Eu tenho uma amiga muito querida, Eliana Alves Cruz, escritora, uma mulher negra, e quando eu lancei o livro em 2019, o primeiro volume, eu senti uma reação assim pesada por parte de alguns leitores em relação ao assunto. E ela falou: Laurentino, bem-vinda à maior guerra que o Brasil trava e travou e vai continuar travando, bem-vindo. E eu acho que o termo aliado é muito interessante, porque essa é uma luta de todos os brasileiros, independente da cor da pele, ou pelo menos deveria ser. Eu lembro que ali por 2016, 2017, quando eu estava ainda fazendo a pesquisa para o livro, eu vi um documentário sobre racismo na Globo News, e no final a professora Sueli Carneiro, que é uma referência na luta negra, especialmente das mulheres negras do Brasil, ela olhava para a câmera e fazia um apelo. Ela falava: brasileiros brancos, juntem-se a nós nessa luta. E eu senti que ela estava falando para mim, ela estava falando diretamente para mim, porque eu estava escrevendo, eu estava pesquisando. Então sempre que alguém me chama de aliado, eu me lembro da professora Sueli Carneiro. Claro, eu sou um homem branco escrevendo sobre uma parte importante da história negra, fundamental, que é a escravidão. Mas desde o início eu me propus a escrever com um olhar atento. E quem me ajudou a calibrar esse olhar está aqui presente hoje. É a embaixadora Irene Vida Gala, que está logo aqui na primeira fila. E a Irene é ex-embaixadora do Brasil em Gana. E eu entreguei os meus originais para ela, e eu diria assim que a primeira versão do texto estava com uma visão bastante masculina e branca da escravidão. E a Irene fez uma crítica muito boa, bateu pesado em alguns momentos. Isso foi fundamental para que eu calibrasse esse olhar, que tem que ser muito sensível, tem que ser muito atento às dores, aos sofrimentos, às queixas dessa população que nunca teve oportunidade de se manifestar. E que agora, finalmente, num ambiente de democracia, está vindo à tona. Então, às vezes, eu percebo que a população branca, claro, mais reacionária, reage à ideia do lugar de fala, né? Como se a fala, que sempre foi exclusiva da população descendente dos colonizadores, não pudesse ser expressada por uma outra parte da população que nunca teve a prerrogativa de falar.
Então, eu acho que porque é assim que a gente vai construir pontes, ficando muito atento ao que brasileiros de diferentes origens, diferentes raízes culturais têm a dizer. É daí que vai surgir o entendimento, é daí que vai surgir eventualmente um pedido de perdão, de reconciliação e de construção de um futuro melhor. E é isso a democracia. Então, o olhar atento, que é o avesso do pré-conceito, a ideia preconcebida, que não ouve o outro, que não ouve o interlocutor, é daí que vem a origem, né, da palavra preconceito, que é quase um sinônimo de racismo. É o olhar atento que permite construir essas pontes. Então é isso que eu me proponho. Eu não tenho nenhuma ilusão de que eu escrevi a verdadeira, definitiva história da escravidão. É uma narrativa, é uma das muitas possíveis interpretações, e que permite muitos olhares, permite muitas visões. Claro, que no passado teve muita visão racista, visão da construção de falsos mitos, de que o Brasil era uma democracia racial, de que a escravidão brasileira foi mais patriarcal, boazinha, branda. São narrativas que ajudam a perpetuar as estruturas de opressão, né? A história, dependendo da maneira como ela é narrada, interpretada, ela perpetua estruturas de opressão. Então é isso que eu acho que esse é o grande mérito da democracia brasileira. Muitos mitos estão sendo questionados com a ajuda de redes sociais, com a ajuda de outras ferramentas de expressão que nós temos hoje, mas isso ajuda a desmontar mitos que complicavam a nossa noção a respeito do que é ser brasileiro ou brasileira. Eu tenho insistido nisso. História é uma ferramenta de construção de identidade. É olhando para o passado que nós procuramos entender o presente, e isso é fundamental para a construção do futuro. E se nós construirmos essa identidade com base em premissas erradas, como por exemplo de que nós seríamos uma democracia racial, é uma premissa errada a respeito da identidade nacional brasileira, a construção do futuro fica torta também, porque muito provavelmente na hora de botar o voto na urna você vai eleger político racista, vai eleger políticos que não se comprometem com políticas públicas de enfrentamento do legado da escravidão, porque a premissa está errada. Então acho que esses livros chegam em boa hora, muitas outras contribuições que têm sido feitas, inclusive por homens e mulheres negros, professor Silvio Almeida, Djamila Ribeiro. Estou aqui citando alguns nomes muito rapidamente, né? Mas são pessoas que estão trazendo contribuições muito relevantes a esse assunto. Chega em boa hora, porque o mérito da democracia é justamente nós calibrarmos melhor o que nós somos, o que nós gostaríamos de ter sido e não fomos, o que nós julgamos que nós éramos e não éramos, e também o futuro. Então, história tem a ver com o passado, tem a ver com o presente, mas tem a ver com o futuro. Por isso que é tão importante estudar a história. Pronto, parei. Falei mais que a professora Lígia. Não tem problema, porque a gente vai falar muito aqui ainda. Vou colocar vocês para falar bastante. Irene, eu não tinha te reconhecido de máscara. Que delícia.